Queridos, nós estamos continuando a série. Hoje é o último domingo, Avivamento Urgente. E hoje pela manhã eu quero falar com os irmãos sobre o que acontece no avivamento. Eu quero ler com os irmãos o texto de Atos, ele não será projetado. Quero fazer esta leitura no capítulo 4 até o versículo 22. A palavra de Deus diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Nós falamos esses dias sobre a preparação do avivamento. E hoje falaremos sobre o que acontece no avivamento. Agora, eu gostaria de explicar um pouquinho mais o que é avivamento. Atos, no capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia nos diz que quando Jesus estava comendo com os discípulos antes de subir, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. E Jesus disse: porque João na verdade batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aí em Atos 2 se cumpre essa promessa de Jesus. Eu vou ler aqui Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles línguas como de fogo, distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esse fenômeno, você sabe, é chamado de Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E queridos, o avivamento nada mais, nada menos é isso. É este derramar poderoso e em profusão do Espírito Santo. Esse derramar sobrenatural, esse poder é mais ou maior do que a normalidade daquilo que o Espírito Santo já vem fazendo na igreja. E nós temos refletido esses dias o quanto a igreja evangélica brasileira, seja ela histórica, pentecostal ou neopentecostal, precisa desse derramar sobrenatural do Espírito Santo. Mas e quando o avivamento chega, o que acontece na igreja, o que acontece em minha vida ou na sua vida? O versículo 13 nos dá uma pista do que acontece no avivamento. E ele diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Espera aí, esses homens, eles não eram pescadores, pessoas simples, eles não eram homens semi-ignorantes, incultos, iletrados. Como é que eles estão falando agora com sabedoria? Como é que eles estão falando agora com uma retórica assim, dessa maneira? Com uma oratória dessa maneira, com intrepidez, com coragem? Não há como negar que eles haviam estado com Jesus. Queridos, este é o poder maravilhoso do Pentecoste. Quando o avivamento chega, ele transforma vidas. Ele vem com o poder de varrer, de limpar, de transformar. O avivamento tem o poder de fazer a coisa mais difícil neste mundo. E a coisa mais difícil neste mundo é mudar pessoas. No avivamento acontece o maior dos milagres. No avivamento acontece a conversão de um pecador. O Espírito Santo, quando sopra, ele transforma. E ele transforma qualquer pessoa. Seja um homem grosso, estúpido, seja um alcoólatra, um drogado, um desonesto, um sem vergonha, ele transforma. Isto acontece. Seja uma mulher rancorosa, depressiva, imoral, seja quem for. E sejamos razoáveis. Sejamos razoáveis. Este é o maior milagre que a humanidade precisa. Ver pessoas transformadas. Mudar jeito, mudar caráter, mudar humor, mudar esperança, mudar a pobreza do espírito, mudar a situação de caos, de inferno, de injustiça, de violência, de vícios. Esta é a maior necessidade dos homens, da humanidade. Eu quero dizer e repetir o que vimos falando aqui. Nós precisamos de um avivamento urgente. Queridos, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, acontecem grandes transformações de vida, porque Jesus é especialista nisso. Não há como negar, é só acompanharmos pessoas que viviam sem Cristo e hoje vivem com Cristo. Pessoas que começaram
a conhecer a palavra de Deus e a conhecer a vontade de Deus, o quanto essas pessoas mudaram. Você deve ter acompanhado, eu já acompanhei muitas pessoas, conversão de uma família inteira, a partir da filha mais velha, adolescente, vindo na igreja, vindo o pai, vindo a mãe, vindo toda a família, em uma situação de caos na família, e de restauração. Acompanhei também o processo de conversão de um jovem maconheiro, sem perspectivas, um jovem drogado, sem futuro, sem esperança, sem um norte na sua vida. Esse moço então passa por esse processo de conversão, Deus vai transformando a sua vida, ele vai para o seminário, faz teologia, e hoje é pastor e missionário fora do Brasil. Um outro, só citando alguns casos aqui, outro jovem bancário, saía às 16 horas do banco lá em São Paulo, ia direto para os botecos de São Paulo com os amigos, ficava bebendo a noite toda, e no outro dia ele dava um jeito de tomar um banho rápido, e como ele mesmo dizia, eu ia trabalhar mamado de cachaça. Queria saber de igreja, queria saber de crentes? Nunca, pelo contrário. Para ele, todos nós éramos bitolados. Um dia foi à igreja, sentiu-se amado, sentiu-se acolhido, depois participou de um acampamento, resumindo a sua história. Hoje ele é também pastor atuante aqui próximo de nós. Queridos, nós não temos a dimensão do poder de Jesus. Ele tem poder. Só que às vezes a igreja está alheia a isso. Ela não tem experimentado isso. Por isso o Espírito de Cristo precisa ser derramado com profusão sobre a igreja. Jesus pega pessoas humildes e os transforma em doutores. Não sei se ele vai contar a história dele, mas ele estará conosco aqui em março, no segundo domingo. Pastor Pezzini nasceu, viveu ali a sua infância no oeste paranaense. Não vou entrar em detalhes de como foi o seu parto, mas se ele quiser contar, ele conta. Mas assim, só a mãe dele acreditou nele. Ele não morreu pela insistência e perseverança da sua mãe. Semi-analfabeto até os 20 anos, Deus o chama para o ministério. Vem para Campinas, faz o seminário ao lado do Ricardo Agreste, que é conhecido hoje, um pastor conhecido. Enquanto seus colegas estavam jogando futebol no seminário, ele estava estudando, pela sua dificuldade fez um supletivo, foi para o seminário, e a sua dificuldade com o português, a sua dificuldade de leitura, a sua dificuldade no estudo. Tornou-se pastor, pastoreou no Paraná por um tempo e foi para os Estados Unidos. Plantou várias igrejas, estudou, fez o seu doutorado, deu aula na universidade nos Estados Unidos. E hoje está de volta no Brasil, fazendo mentoria de pastores, diretor do Instituto Sara, do qual eu faço parte. O poder do Espírito Santo transforma pessoas. Quando o Espírito sopra o avivamento, pessoas são transformadas. Jesus pega maridos safados e que vivem constantemente em adultério, que têm uma dependência de sentir-se macho, e os torna maridos fiéis. Você pode entender isso ou acreditar nisso? Parece difícil? É difícil, mas é milagre. Mas é um milagre. Por isso eu quero dizer em alto e bom som nesta manhã para você: existe um jeito, amados. Existe um jeito. Existe uma solução para cada uma das nossas demandas. Existe um jeito para o teu marido, existe um jeito para o teu pai, existe um jeito para o teu filho, tua filha, tua esposa. Existe um jeito para toda e qualquer pessoa, por mais difícil que ela seja. Por isso você precisa clamar por um novo Pentecostes sobre a igreja.
Por isso você precisa desejar que Deus sopre, mande um avivamento sobre a igreja. Quando o avivamento acontece, pessoas irão nos dizer o seguinte: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí nós responderemos: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, porque Ele tem poder para transformar vidas. Amém? Esta é a primeira coisa que acontece no avivamento. A segunda está no versículo 18 a 20. Diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes absolutamente que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso se é justo diante de vós, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não sei se você consegue captar a dimensão dessas palavras do apóstolo Pedro e João. Primeiro, que os mesmos sacerdotes que os estavam ameaçando foram os mesmos que crucificaram Jesus. Segundo, eles estavam presos, estavam sendo ameaçados. E o que esperar deles se Jesus, que era mais poderoso do que Pedro e João, foi morto por eles? O que esperar? Mas apesar de todo este contexto, eles deram essa resposta: antes importa obedecer a Deus, ouvir-vos antes a Deus do que a vós, e nós não deixaremos de falar daquilo que vimos e ouvimos. Queridos, se acontecesse isso conosco hoje, teríamos esta capacidade? Que poder é este? Isto acontece somente em períodos de avivamento espiritual. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, nós nos enchemos de coragem. Jesus tão somente nos transforma, não somente nos transforma, mas Ele também tem o poder de encorajar-nos. E muitas pessoas hoje, até em nosso meio, nós vivemos na cultura do medo, assim como os discípulos estavam encolhidos, reunidos, fechados em quatro paredes. É gente que tem medo de morrer, é gente que tem medo de viver, é gente que tem medo de testemunhar, é gente que tem medo de casar ou de descasar, medo de ficar doente, medo de ir ao médico, medo de fazer exames, vai que dá alguma coisa. Medo de entrar na faculdade, medo de enfrentar uma profissão, medo de ficar desempregado, medo de se aposentar, medo de ficar sozinho, e ao mesmo tempo medo de compartilhar a sua vida com alguém. Paradoxal. Medo de mudar o que precisa ser mudado, medo de encarar a palavra, medo de conhecer a Bíblia e ter que encarar as verdades, medo de enfrentar a eternidade. Em nossa vida pessoal nos sentimos ameaçados, fracos, impotentes, diante de várias situações de perigo, de morte, de violência, de injustiça. Quantas vezes nos sentimos abatidos diante dos problemas que se agigantam, parecem muros altos, intransponíveis, e nós pensamos: como vamos resolver isto? Quando o avivamento chega, ele traz consigo o poder do Espírito Santo. E a palavra poder no grego é dinamis, de dinamite. Ele injeta um poderoso explosivo em nossas vidas que nos traz coragem, nos traz ousadia, intrepidez, força espiritual, força emocional, força física. Ah, queridos, quando o Espírito Santo, quando Jesus, o Espírito de Cristo derrama de seu bálsamo aliviador em nossos corações, a nossa vida é renovada. Ele fala ao nosso coração. Muitas vezes nem entendemos como, mas Ele nos traz uma paz tão profunda e tão maravilhosa. E mediante
a situação à nossa volta, as tribulações, nós encontramos força e coragem para continuar. E é algo sobrenatural, nós não entendemos bem, mas nós nos revestimos dessa força, tão estranha, ao mesmo tempo tão maravilhosa, que o mundo pode estar caindo ao nosso lado, ao nosso redor, e nós permaneceremos serenos e calmos. Aleluia. No avivamento, a força e a coragem de Cristo invade a nossa alma. A promessa de Jesus se cumpre literalmente de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E acontece em nós, em nosso interior, um forte reconhecimento de sua presença, da sua força, do seu encorajamento em todos os embates diários da nossa vida. Ele nos dá coragem para enfrentarmos qualquer situação, seja em nossa família, as oposições, seja em nosso trabalho, os opositores, na escassez financeira, na doença, num casamento falido, enfim, em qualquer situação nós somos encorajados pelo Espírito de Cristo. Você precisa de coragem? Então você deve clamar pelo avivamento. Com que poder, em nome de quem fizestes isto ou isso? Em nome de Jesus, o Nazareno. Ele tem poder de encorajar-nos. Amém? Para finalizar, o versículo 21 diz o seguinte. Aliás, tem muita coisa aqui, não dá para tratar tudo, né? Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Queridos, é notório no texto que o avivamento promove a glória de Deus. Se tem um pecado que eu tenho cometido, é o de não glorificar a Deus como eu deveria. Se tem um pecado que a igreja tem cometido, é o de não glorificar a Deus como ela deveria. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos não só criados para a glória de Deus, mas nós fomos resgatados ou salvos para a glória de Deus. Mas nós não temos feito isso de uma maneira como deveríamos. O pastor Hernandes, no seu livro Pentecoste, eu ia trazer aqui, fazer propaganda do livro, para você comprar. Nós vamos colocar mais exemplares aqui na nossa livraria. Você deve ler esse livro, queridos. Você deve ler. Se você busca um avivamento, você deve ler. Chama-se Pentecoste. Ele diz assim: em vez de a igreja convocar o mundo ao arrependimento, é o mundo que tem denunciado os pecados da igreja. Mas que barbaridade! Em vez de a igreja convocar o mundo ao arrependimento, é o mundo que tem denunciado os pecados da igreja. E eu não quero voltar aqui o que eu já falei, o pastor Isaías falou, o pastor Guto também, ficar patinando na derrocada espiritual da igreja brasileira. Mas quando nós olhamos líderes evangélicos assumindo para si a glória que seria de Deus, que aceitam ser chamados de apóstolos, que se sujeitam a crendices populares de que o suor da sua camisa tem poder e que se deixam ser tocados pelas pessoas, isso é manipulação. Que acreditam e pregam que a água orada por ele tem poder e você deve comprar e beber. Quando nós olhamos e vemos líderes das igrejas históricas, do alto do seu academicismo, do alto de seus títulos de mestres e doutores, do alto de seus ofícios de reverendo e bispo, seja o que for. E eu já ouvi pastor da nossa denominação dizendo assim: pastor não me chame de pastor, é reverendo. Quando nós olhamos essa situação da igreja, seja qual for a denominação,
Nós precisamos de um avivamento. O avivamento acaba com tudo isso, porque enquanto os homens estiverem promovendo a sua própria glória, a igreja certamente estará morrendo. No avivamento, a consciência do poder e da sublimidade, da grandeza de Cristo. Essa consciência é tão grande que o homem sai de cena e a glória é tributada somente a Deus. Lá em Atos capítulo 14, se você está com a Bíblia aberta, quando Paulo cura um aleijado na cidade de Listra, veja o que aconteceu. Eu vou ler o versículo 11, 14 e 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. E queridos, o que Paulo fez? Paulo se deixou ser tocado em suas vestes, já que a população estava dizendo que ele era um Deus. Ele aceitou a glória de Deus para si? Não, pelo contrário. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, versículo 15: senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Ele não aceitou a glória que era de Deus. No avivamento, as coisas entram no eixo, voltam aos seus lugares de origem. Deus torna-se verdadeiramente Deus e o homem torna-se verdadeiramente homem. Deus retorna ao centro e o homem retorna à periferia. A teologia volta a ser teocêntrica e deixa de ser antropocêntrica. No avivamento, todo e qualquer movimento ou tentativa do homem assumir o papel principal é dissipada, porque não há nada do homem, mas há muito de Deus no avivamento. No avivamento, a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a imanência de Deus é tão grande e tão manifesta que não há espaço para a glória do homem. É uma situação muito parecida com a ocorrida entre João Batista e Jesus. Você deve saber que João Batista e Jesus eram primos e tinham a mesma idade e devem ter crescido, corrido junto. Devem ter jogado bolita, né? Ou aí, bolinha de gude, né? Juntos, enfim. Mas veja o que João Batista disse a respeito de Jesus. Na verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, queridos, nós precisamos de um avivamento urgente para promover a glória de Deus. Não é um dos 5 solas da igreja reformada, só lhe deu glória? E eu encerro repetindo aqui o versículo 21 que nós lemos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. As autoridades estavam enfurecidas com Pedro e João, mas todo o povo glorificava a Deus pelo milagre. Queridos, quando o avivamento chega, é isso que acontece. Deus é glorificado como deve ser glorificado. Nem as autoridades, nem o governo segura os crentes. E aí nós teremos um outro assunto para entrar aqui, que não é o caso hoje. Que tipo de mudança você precisa para a tua vida? Que transformação você precisa? Para quem você tem orado para ser transformado? Quais situações estão atravancadas na sua vida?
Quais os medos que você carrega? Você não pode viver com medo, meu amado, minha amada. O medo trava, o medo limita. Você não pode viver assim. Você precisa ser encorajado. Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Você deseja que Deus seja glorificado através da sua vida? Se você respondeu sim a uma dessas 3 perguntas, então você precisa de um avivamento pessoal. O avivamento, a gente fala avivamento da igreja, mas na verdade é avivamento pessoal. É o Espírito Santo acendendo o coração seu, do seu vizinho aí, do seu parente, de quem está atrás, na frente, de cada um de nós. E o primeiro a ser aceso tem que ser o meu. Não creio numa igreja avivada sem um pastor avivado. Mas se você respondeu a uma dessas perguntas, eu queria orar pela sua vida. Você precisa de um avivamento pessoal.